Olá, alunos! Então, nessa aula, nós iremos dar continuidade ao tema da cinética química e nós iremos aprender quais são os fatores que influenciam na velocidade da reação. Vamos lá? Então, nessa aula, nós iremos aprender sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação. E quais são esses fatores? A natureza dos reagentes, concentração dos reagentes, superfície de contato, temperatura, pressão e catalisador. Então, nós vamos ver como cada um desses fatores influenciam na velocidade da reação. Começando com a natureza dos reagentes, o que nós podemos dizer é o quê? É que quanto maior for o número de ligações que devem ser rompidas nos reagentes, e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta será a minha reação, e vice-versa. Então, por exemplo, as reações orgânicas, que são as reações que envolvem compostos orgânicos, são reações que acontecem com moléculas grandes e que apresentam várias ligações covalentes, Já as reações inorgânicas são as reações que acontecem com espécies inorgânicas, E essas espécies, elas já têm os íons que já estão dissociados no meio aquoso. Então, as reações orgânicas, elas são mais lentas do que as reações inorgânicas, justamente por isso, Como nas reações orgânicas nós temos moléculas grandes com muitas ligações, então você tem mais ligações a serem rompidas nos reagentes, Quando se compara, por exemplo, com as reações inorgânicas, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma reação aqui entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio e água. Aqui eu tenho exemplos de uma reação inorgânica. Então, essa reação, que eu tenho a reação de duas espécies inorgânicas, que é um ácido e uma base, levando à formação de um sal e uma água, é uma reação que acontece quase que instantaneamente, ou seja, ela é muito rápida, Você tem uma alta velocidade dessa reação. Já uma reação orgânica, como por exemplo, a reação entre o gás metano e o gás oxigênio, formando gás dióxido de carbono e água, já é uma reação muito lenta, porque eu tenho duas espécies orgânicas, então eu tenho mais ligações para serem rompidas, dos reagentes, para então sim eu ter a formação dos produtos, então ela é mais lenta. Então uma reação inorgânica, ela é mais rápida do que uma reação orgânica, ou seja, a velocidade de reações orgânicas, ela é maior do que a velocidade de reações orgânicas. Em relação à concentração dos reagentes, o que nós temos é o quê? É que quanto maior é a concentração dos reagentes, ou seja, se eu tenho uma maior concentração de reagentes, eu tenho mais espécies daqueles reagentes disponíveis ali na reação, então eu tenho mais colisões entre os reagentes. E lembra que nós vimos lá na teoria das colisões que quanto maior a frequência de colisão, você tem uma maior rapidez da reação. Então, quanto maior a concentração de reagentes, você tem mais colisões entre as espécies reagentes e, consequentemente, você tem uma maior rapidez da reação, ou seja, você tem uma reação com maior velocidade. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho dois sistemas, Aqui no sistema 1, vocês estão vendo aqui, que estão representadas, as moléculas reagentes, que é a reação entre o gás hidrogênio, que está representado por essas duas bolinhas cinzas, e uma molécula de óxido de nitrogênio, que está representada aqui por essa molécula da bolinha azul e da bolinha vermelha. Então, aqui eu tenho esses dois sistemas. Nós podemos observar que aqui no primeiro sistema, eu tenho menos moléculas desses reagentes do que no sistema 2, Então, eu digo que o sistema 1 ele está menos concentrado em relação ao sistema 2. Aí eu pergunto para vocês, em qual desses sistemas a reação vai ser mais rápida? Ou seja, em qual desses sistemas a velocidade de reação será maior? No sistema 1 ou no sistema 2? Então, com base do que nós vimos, quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de colisões, e isso aumenta a chance de eu ter uma colisão efetiva, maior é a velocidade dessa reação. Então, assim sendo, a reação vai ser mais rápida aqui no sistema 2, Como eu tenho uma maior concentração dos reagentes,
você tem mais colisões acontecendo, né, por intervalos de tempo, né? Você tem maior número de colisões efetivas e assim você tem uma reação mais rápida. Já em relação às superfícies de contato, o que nós temos é o quê? É que aumentando a superfície de contato das espécies e agentes, você tem um aumento da frequência de colisões, o que pode levar a uma maior quantidade de colisões efetivas. Lembrando que uma colisão, para ser efetiva, ela tem que acontecer numa orientação favorável e ela tem que ter uma energia mínima necessária para que as ligações dos reagentes sejam rompidas e assim, então, se tenha a formação de ligação nos produtos. Então, assim, a reação vai ser mais rápida. Mas aí vocês perguntam, professora, como que eu aumento a superfície de contato dos meus reagentes? Então, vamos imaginar, gente, aqui essas duas situações, né, que estão representadas aqui nessa figura. Aqui nesse primeiro becker, eu tenho adição de carbonato de cálcio e ácido clorídrico, né, nos dois becquerels. Eu tenho carbonato de cálcio e ácido clorídrico. Só que a diferença é que no primeiro becker eu adicionei carbonato de sódio, carbonato de cálcio triturado. Então, quando você tritura, né, no caso, vamos pensar, por exemplo, uma pastilha, né, daqueles comprimidos efervescentes. Como você faz para aumentar a superfície de contato? Você quebra aquela pastilha, você tritura. Então, você está aumentando a superfície de contato. Então, aqui nesse exemplo, aqui no sistema A, você tem um carbonato de cálcio triturado, certo? E no sistema B, você tem um carbonato de sódio em um pedaço. Observando aqui, né, pela figura, gente, o que a gente observa? Onde vocês acham que a reação vai ser mais rápida? No sistema A ou no sistema B? Sendo que no sistema A eu tenho o meu carbonato de cálcio triturado, eu tenho uma maior superfície de contato, e aqui na superfície, no sistema B, eu adicionei o carbonato de cálcio sólido, né, em forma de um pedaço. Onde vocês acham que a reação será mais rápida? A reação será mais rápida aqui no sistema A. Se vocês observarem aqui pela imagem, vocês observam que no sistema A você tem uma maior liberação, né? Uma maior formação de bolhas, o que me indica uma maior liberação de gás carbônico do que no sistema B. Então, quando eu fragmento o meu reagente, quando eu coloco esse reagente em pedaços menores, eu aumento a superfície de contato. Então, quando eu aumento a superfície de contato, você aumenta a frequência de colisões entre as moléculas dos reagentes, você aumenta, assim, então, a possibilidade de você ter uma colisão efetiva, né? Consequentemente, você aumenta a velocidade das reações. Gente, vocês podem observar que todas as justificativas, né, de uma reação ser mais rápida do que a outra, está sendo em função do número de choques, né? Em função do número de colisões. Então, para você ver se uma reação é mais rápida do que a outra, vocês sempre têm que avaliar qual é a condição que vai te levar a uma maior frequência de colisões. Então, no caso da superfície de contato, o que nós temos é o quê? Que quando você tem uma maior superfície de contato, você tem uma maior frequência de colisões, aumentando assim a chance de se ter uma colisão efetiva, levando assim então a maior velocidade da reação. Outro fator que interfere na velocidade das reações é a temperatura. Então eu pergunto para vocês, por que vocês acham, né, que nós devemos então colocar os alimentos na geladeira para que eles não estraguem? Então a gente coloca a carne, né, no congelador, quando a gente cozinha um feijão a gente coloca na geladeira, no congelador. Por que vocês acham, com base, né, nas teorias, né, da cinética química, por que vocês acham que nós colocamos, né? Por que nós colocamos os alimentos na geladeira para que eles não estraguem? A explicação, gente, é cinética química, né? Por quê? Quando você tem um aumento da temperatura das substâncias, você tem uma maior energia cinética. Então, quanto maior a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, aumenta o movimento, então a gente fala que você tem mais energia cinética nessas partículas. Então, se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, o que vai acontecer? Você vai aumentar o número de colisões que vai acontecer entre essas partículas, né? E você vai aumentar o número de colisões efetivas e, consequentemente, você vai aumentar a rapidez dessa reação. Então, no caso lá da geladeira, né? O
que a gente quer? A gente quer que os alimentos não estraguem. Então, por isso que você põe o quê? Na geladeira. Porque se você tem uma temperatura menor, você tem uma menor energia cinética dessas partículas, você diminui o número de colisões, então aquela reação vai acontecer com uma velocidade mais lenta. Então, por exemplo, quando a gente coloca um feijão na geladeira, isso não quer dizer que ele não vai estragar. Acontece que ele vai demorar mais tempo para estragar. Por quê? Você está diminuindo o número de frequências de colisões, né? Daquelas partículas, porque você diminuiu a energia cinética, então essa reação ela tem uma velocidade menor, certo? E a gente pode representar, gente, aqui graficamente. Então, graficamente, eu tenho aqui, né, a curva numa temperatura 1 e na temperatura 2, onde a temperatura 2, ela é uma temperatura maior do que a temperatura 1. Então, o que a gente tem, né? Que na temperatura 1, eu tenho, né, aqui você vê que o número de partículas, né, o número de partículas com determinada energia cinética, né, com máximo de energia cinética é diferente aqui da temperatura 2. Então, o que nós temos é que aqui nessa temperatura maior, né, você tem mais partículas, né, com essa energia cinética alta, né, e consequentemente, né, você vai ter mais colisões, né, nessas partículas, levando assim, então, a uma reação mais rápida, certo? Outro fator que interfere na velocidade da reação é a pressão, né? Porque quando você tem um aumento da pressão em um sistema, você faz com que os reagentes tenham maior contato, né? Então, se o volume do seu sistema diminui, os reagentes têm mais contato, eles têm maior número de colisão entre as partículas e, consequentemente, você pode ter maior número de choques efetivos, aumentando, assim, a velocidade da reação. Então, aqui nesse sistema, eu tenho dois sistemas, né? Então, aqui nesse sistema 2, eu tenho uma maior pressão do que no sistema 1. Então, o que a gente observa é que quando, né, eu tenho uma maior pressão aqui, né, eu diminuir o espaço disponível para essas moléculas se movimentarem, então você tem mais choques entre as moléculas, então se você tem uma maior frequência de choques, aumenta a possibilidade de você ter um choque efetivo e aumenta então a velocidade da reação. Então, em relação à pressão, a reação é mais rápida quando você tem uma maior pressão. Então, o sistema que tem uma maior pressão, ele terá uma maior velocidade de reação. E por fim, né, nós temos o catalisador. O que é o catalisador, gente? O catalisador, ele é uma substância que ele aumenta a velocidade da reação química, mas o que é importante, gente, vocês saberem que o catalisador, ele não é consumido, né, na reação. Ele é regenerado no final da reação. Então, eu pergunto para vocês, como que o catalisador ele atua na velocidade da reação? Como que o catalisador faz com que a velocidade daquela reação aumenta? Então, o catalisador, né, ele participa da formação do complexo ativado. Lembra, o complexo ativado é aquela estrutura intermediária que é formada entre os reagentes e os produtos. Então, o catalisador, ele participa da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação da reação. Lembra, a energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária que você precisa para que a reação aconteça. Então, o catalisador, ele faz com que essa energia de ativação diminua. Então, se você diminui a energia de ativação, você diminui aquela barreira energética, então a sua reação ela acontece mais rápido, né? Como que a gente representa isso graficamente? Gente, isso aqui é uma clássica questão de prova, tá? Eu tenho aqui um diagrama, então aqui na curva em vermelho eu tenho a minha reação não catalisada, ou seja, eu tenho a minha reação que aconteceu sem um catalisador. Então, eu tenho aqui, né, aqui no pico aqui do morrinho, eu tenho o complexo ativado. Já que a curva em azul, ela mostra a minha reação catalisada, a reação que aconteceu na presença do catalisador. Então, o que nós observamos aqui, gente? Que eu tive uma diminuição, tá vendo? O morrinho, quando eu adicionei o catalisador, o morrinho diminuiu. Ou seja, a barreira energética que eu tenho que ultrapassar para que essa reação aconteça, ela diminuiu. Então, se a minha barreira energética diminuiu, se a minha energia de ativação ela diminuiu, isso quer dizer, então, que a minha reação ela vai acontecer mais rápida,
certo? Então, é assim que o catalisador atua. O catalisador, então, ele atua na formação do complexo ativado, diminuindo aqui a energia de ativação. Então, falando de catalisadores, né, nós temos catalisadores que são muito utilizados na indústria, né, para otimizar o tempo de produção, de fabricação, né, de determinados produtos. E nós também temos os catalisadores biológicos. Então, aqui eu dei um exemplo dos milhares, né, que nós temos. Então, por exemplo, da reação entre a amônia e o oxigênio, é utilizado um catalisador que é a platina, para então se formar óxidos de nitrogênio e água. Os catalisadores, pessoal, como eu disse, ele não é consumido durante a reação. No final da reação, ele é regenerado, né? Ele é obtido novamente. Então, em uma reação química, os catalisadores, eles são representados aqui em cima da setinha, tá vendo? Isso mostra que ele é um catalisador, que ele só está atuando para diminuir a energia de ativação da reação e ele não é consumido na reação. É muito importante esse conceito, tá, gente? Catalisadores não são consumidos na reação. E nós temos os catalisadores biológicos, que têm uma grande função no nosso organismo, né? Então, esses catalisadores nada mais são do que enzimas, né? E o que são as enzimas? As enzimas são proteínas que aumentam a rapidez das reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo, né? Então, e o composto que sofre a ação dessa enzima, ele se combina, né, com os centros ativos da enzima e ele é chamado de substrato. Então, os catalisadores biológicos são as enzimas, que são proteínas que aceleram as reações bioquímicas no nosso organismo. E as enzimas, então, elas interagem com o substrato. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma reação de um catalisador biológico, né? Então, aqui eu tenho 3 reações diferentes. Aqui a gente vai falar da pepsina, que é uma enzima que atua decompondo as proteínas no estômago, né? O seu meio de atuação é no meio ácido, em meios de pH entre 2 e 3, né? Então, aqui o que a gente observa? Aqui no tubo A, eu tenho somente um ácido clorídrico, aqui, gente, é um pedaço de carne, né? Que é proteína. Então, a gente observa que quando eu coloco um pedaço de carne no ácido clorídrico, né, não acontece nada. Na verdade, vai acontecer, né? Essa proteína ela vai se decompor, mas vai demorar muito tempo. Quando eu coloco a pepsina com o pedaço de carne, o que a gente observa é que eu já tenho uma certa decomposição desse pedaço de carne. Mas como a pepsina ela atua em meio ácido e aqui o meio não está ácido, então essa decomposição ela acontece numa velocidade lenta, certo? E no sistema C, eu tenho o ácido clorídrico e a pepsina. Então, o que a gente observa? Que aqui o pedaço de carne já foi todo decomposto, né? Por quê? Eu tenho a pepsina, que é um catalisador, e ela está no meio ácido, né? O meio para que ela funcione bem é o meio ácido. Então, nós temos que aqui dos 3 sistemas, qual é o sistema que tem a menor velocidade? Qual é a reação que acontece mais lentamente? É o sistema A, né? Porque só tem o ácido clorídrico e a proteína. Aí eu pergunto para vocês, em qual dos sistemas a velocidade de reação é maior? Ou seja, em qual dos sistemas a decomposição da proteína vai acontecer mais rápido? É aqui no sistema C, porque eu tenho o catalisador, que é a pepsina, no meio ácido, tá? Então, nós temos os catalisadores, né, que são utilizados nas indústrias, e os catalisadores biológicos, que são as enzimas que atuam no nosso organismo. Então, pessoal, essa aula nós vimos, né, quais são os fatores que influenciam a rapidez de uma reação. Então, quais são esses fatores? A concentração dos reagentes, a temperatura, a pressão, a superfície de contato e a presença ou não de catalisadores. Lembrando que a justificativa ela sempre vai girar em torno do aumento ou da diminuição do número de colisões entre as moléculas de reagentes, né? Porque se tem maior número de colisões, você tem uma maior chance de ter uma colisão efetiva, consequentemente, você aumenta a velocidade da reação. Então, aí para praticar, eu vou deixar esses 2 exercícios para vocês resolverem. A gente já vai tirar as dúvidas, já vamos corrigir. E não esqueçam, né, de realizar a tarefa que será postada lá na nossa equipe do Teams. Muito obrigada e até a próxima aula.